caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Essa é uma percepção do mercado financeiro. Isso não parecia meio óbvio que ia acontecer, Bruno? Para mim, total. Né? Eu vejo você falando sobre isso há muito tempo, você falava isso durante o processo eleitoral, obviamente eu compartilho das suas ideias. O que explica esse amor que o mercado financeiro teve pelo Lula a ponto de abraçá-lo? A gente já conversou sobre isso, mas mais especificamente agora para perguntar a você, a gente me parece, eu tenho a percepção aqui de fora, e eu estou de fora, você está aí no coração do furacão. No olho do furacão, em São Paulo, há um certo abandono do mercado, do chamado mercado, né? Eu não gosto dessa figura de linguagem, mas há um certo consenso de abandono do Lula. Está havendo um desencantamento? Talvez, em vez de usar a figura de linguagem, você prefira dar nome aos bois. Eu vi um vídeo muito bom que você fez a esse respeito. Exato, exatamente, Paulo. Primeiro ponto, quando você começou a falar que eu entrei aqui, você falou do economista austríaco, né? E uma das bases da tese austríaca, você conhece muito bem, melhor do que eu, é que o indivíduo, ele é soberano frente ao coletivo, né? Ou deveria ser, né? Na tese austríaca, nós acreditamos nisso. Ou seja, quem é a Faria Lima? Quem é o mercado financeiro? Meu escritório está na Faria Lima. Eu sou sócio de uma empresa, assim como tantos outros. Por isso que eu falei, você é o mais austríaco de toda a Faria Lima. Mas o que acontece? Toda essa base, digamos, meros mortais que somos da Faria Lima, eu não convivo com pessoas que votaram no Lula. Quem são? Vamos dar nome aos bois? Então, Stuberg. Vamos dar nome aos bois de Stuberg, Stuberg para as pessoas. Gestor do Fundo Verde. O Fundo que Verde. Não para de mudar de opinião, que está mais volátil que a Petrobras. Uma semana ele está comprado em bolsa, na outra ele está tomado em juros, na outra ele vendeu bolsa. Tá lá. E ele veio a público. O Fundo Verde administra quanto, você sabe? O Fundo Verde ele caiu bem, assim como o Adam, né? Se não me engano, posso estar errando aqui em poucos números. Ele está na casa dos 7 bi. Tá? Posso estar alguma coisa errada. Pobrezinho. A Adam tinha 20 bi, tá com 2 bi, hein? Adam. Então os fundos macros estão sentindo, as gestoras estão sentindo bem. Vamos lá, Tércio Arida, que esteve envolvido lá no Plano Real, né? Na época da elaboração do Plano Real. Quem mais? O Armínio Fraga. Armínio Fraga, que escreveu um artigo para a Folha pré-segundo turno, falando que ele tinha sonhado que o Lula seria responsável, então ele ia acreditar no sonho dele. Olha, minha filha de 3 anos não dá um argumento tão imaturo quanto esse. O que eu quero dizer é que são cabeças importantes na mídia que têm um barulho e passam a coletivamente ser chamados de mercado financeiro de Faria Lima. Não é a Faria Lima. Os meros mortais da Faria Lima, como eu, como os outros ali, não aceitamos esse tipo de coisa. A indignação ela é grande. Agora, dado essa minha explicação, vamos falar dessas figuras e tantas outras. Deve ter, sei lá, 20, 30. Nessas pessoas, eu acho que bateu um senso, digamos, de maturidade, que eles perderam com 50, 60, 70 anos de idade, ao falar que acreditaram numa pessoa que usou meios de corrupção a sua vida inteira para chegar onde chegou. E que ele seria responsável por algo que ele falou na campanha, que talvez seja a primeira vez que ele tenha falado na vida dele, que ele faria o que ele está fazendo. Ele foi claro, gente. Ele foi totalmente claro. Não adianta falar, mas ele está fazendo o que ele não falou. Não, ele falou que ia fazer esse estrago. Mas é real esse senso de decepção, vou chamar agora assim, talvez um pouquinho mais preciso na figura de linguagem, com esse topo da pirâmide da Faria Lima, é real esse senso de percepção, essa percepção que eu estou tendo meio que de abandono? Você está chamando de maturidade? Eu acho que esses caras são bem maduros.
Alguns deles foram meus professores na PUC. São brilhantes, concorda comigo? Economicamente. Eles sabem muito de teoria econômica, não são brilhantes. Pois é. Sabem muito de teoria econômica. E eu vejo essas pessoas com... Eu tenho uma tese hoje, tá, Bruno? Eu acho que ninguém mais pode se dar ao luxo de ter nenhuma profissão se a pessoa não souber onde ela está dentro da política. Eu tenho essa tese. Como é que é? As pessoas não podem se dar ao luxo de... Você não pode ter nenhuma profissão, não importa se você é torneiro mecânico. Se você não souber onde você está dentro do seu cenário político, você vai acabar do lado errado. Sim. Isso é muito verdade com o médico. A medicina talvez seja uma das profissões mais sujeitas a isso, mas é verdade com tudo. E com os economistas é muito assim. Então, esses caras que são procurador, advogado, esses caras que são meio, vou usar o termo aqui que a gente usa no Rio, os caras que são meio cabaço em termos de política, que é o caso desses caras, eles não entendem teoria política de verdade. Eles não entendem, eles aprenderam um pouco de teoria política na escola, e eu não acho que o Armínio Saba tenha lido o pós-modernismo, saiba o que os pós-modernistas pensam, etc, que os braços da esquerda, o que é globalismo. Eu acho que ele é daqueles caras que falam, isso daí, isso é coisa do passado. Ele está preso no consenso de Washington, sabe? Está preso no consenso de Washington. Mas você acha que eles desembarcaram, então, que houve esse desembarque mesmo? Que essa é a situação? E se atribui isso à maturidade? Eu não tenho contato. É que eu não quero ser deselegante aqui na parte, para não falar a palavra que vem à cabeça quando a gente está tomando um vinho e falar a verdade e falar o que a gente pensa, né? Mas eu acho, obviamente, que tem algum tipo de interesse. Eu não sei que tipo dele, eu não sei se até em ativos. Se nós olharmos, por exemplo, o Fundo Verde aqui, é simplesmente um achismo. O Fundo Verde foi muito bem na maxi desvalorização, foi muito bem em outros períodos. Não sei se ele achava que, de repente, ele traduziria em ganho para o cotista um governo petista que seria minimamente responsável, e agora, como ele está tomando porrada no ano frente a um CDI, a coisa muda. Não sei se é isso, não sei se, digamos, é a mesma imaturidade que eu citei, mas eu não tenho contato direto com essas pessoas, mas eu vejo muito em podcasts, e nesses podcasts eles têm demonstrado certa indignação. O que, de novo, me remete à palavra ou imaturidade ou falta de caráter para falar, calma lá, surpreso com o quê? É o que eu brinco. Se o ladrão que usa a vida dele para, digamos, roubar celular, roubar carro, se esse cara te rouba, você fica puto, você fica irritado, mas você não pode ficar, ou melhor, você não vai ficar indignado, meu Deus, o ladrão me roubou. É isso que ele faz, você precisa combater o cara. Né? Então, eu vou te dizer o que eu acho, Bruno. Eu acho que esses caras fizeram uma compra com um seguro. E eu acho que esse seguro se chama Geraldo Alckmin. E eu acho que muitos deles já estão pensando em acionar o seguro, em acionar a pólice. Você acha? Eu acho que muitos deles estão. Não acho que é consensual ainda. Mas a vitória do Lula foi a união, né, de duas vertentes muito poderosas. A vertente da esquerda tradicional, marxista, muito forte no Brasil, o Partido dos Trabalhadores e tal, a esquerda propriamente dita, e os tucanos, a social-democracia, o que engloba, são os caras queridos por esse mercado financeiro. Os caras falaram, olha, a gente queria muito um candidato do que eles chamavam de terceira via. E tentaram todos. Tentaram Dória, tentaram Eduardo Leite, veja, tentaram Simone Establishment, tentaram Luciano Huck, ventiraram muito Luciano Huck, Sérgio Moro, tentaram todos esses caras e nenhum emplacou. E aí tentaram, antes disso, né, tentaram o próprio nome do Temer, pensaram no nome do Henrique Meirelles, que teve um desempenho pífio eleitoral, eles sempre tentaram e não conseguem. E aí eles viraram e falaram, olha, o único jeito de vencer o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, o único jeito é através do Lula. E aí você teve uma união de grupos diferentes. E aí o Lula cooptou esse grupo e falou, olha, se vocês vierem comigo, eu ajudo vocês a se livrarem do Bolsonaro e eu vou ser muito bacana. Só que as pessoas, eu acho que esses caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se a gente se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar.
Então ele passa o tempo inteiro com essa apólice de seguro ali no cantinho. E alguns deles estão querendo, pelo menos, mostrar o descontentamento para ver se o governo se enquadra, sob a ameaça de possivelmente acionar a apólice de seguro. Eu não acho que chegou esse momento ainda, mas eu tô vendo essa possibilidade. Eu quero encerrar a entrevista com você com uma nota positiva. Se o Brasil está indo em direção ao abismo, eu quero que você me diga em que direção está indo a Argentina. Como é que estão as coisas por lá? Eu tô fazendo algumas enquetes tentando entender aqui quanto tempo a Argentina passa a ter uma taxa de juros igual ou menor que a do Brasil. A Argentina começou com 133% de taxa de juros em 10 de dezembro, quando o Milei assumiu, e hoje está em 40%. E o Brasil, obviamente... Caiu de 133 para 40. 133 para 40, caindo de forma gradativa. Essa é a taxa real. Essa é a taxa Alelic deles, né? É como se fosse a Selic. Então, não tirando... A real ainda está muito... A real ainda está muito... Tirando a inflação, ela ainda está negativa. Mas, de qualquer maneira... Imaginemos se o Brasil derruba a taxa de juros, a forceps, né, como o Lula vem batendo, que eu acho que hoje criaram um movimento orquestrado, de vários ministros e do Lula para bater no Campos Neto com o início da reunião do Copom. Se o Brasil derruba a taxa de juros, a desvalorização da moeda ela seria brutal, né? Nós já estamos em 5,40 e poucos, iria provavelmente voltar ali para 6, porque não tem outro jeito, derrubar a taxa de juros sem as condições fiscais não adianta. O Milei vem conseguindo fazer isso e a moeda apresentou uma desvalorização há 15 dias quando o Senado insinuou não aprovar a lei de bases, que por fim acabou aprovada, né? Então, veja que eles baixaram a taxa de juros e a inflação que estava em 25% ao mês bateu 4,4% ao mês. Então, se continuar nesse caminho, a gente vai ver aquela curva, né? Uma cruzando, uma para cima e para baixo, e para cima, no meu entender, vai ser a Argentina, e para baixo agora, sem dúvida, no caminho do gastos fiscais exagerados, que leva à desvalorização da moeda, que leva à inflação, e aí a gente tem um problema maior. No final do ano, Roberto Campos Neto sai. Quem será colocado no lugar? Provavelmente mais um fantoche petista, né? Você acredita nisso? Se houver essa aprovação do fantoche petista, é que o governo Lula deu all-in, né? Botou, quando a gente diz quando um pouco, é quando você coloca todas as suas fichas no keynesianismo na irresponsabilidade fiscal, contrariando essas pessoas do mercado financeiro que a gente citou aqui, esses iluminados do mercado financeiro. Você acha que é isso que vai acontecer com a saída do Campos Neto? Eu acho que mesmo que não seja o presidente, um fantoche desse, o colegiado já vai ter maioria petista, né? Então, de todos que compõem o colegiado, acho que ele indica mais 2 até o presidente, então ele já passa a ter maioria como um todo. A gente já viu a última decisão que não foi unânime, que gerou um ruído tremendo no mercado, né? E a gente viu hoje, fazia tempo que ele tinha segurado um pouco a boca, desde ontem para hoje, ele desceu a lenha no Roberto Campos Neto, como se tivesse completamente senil. Assim, como se não houvesse o amanhã. Começaram a falar o Alckmin, até a Tebet, o que me sinaliza um pouco que talvez o Alckmin esteja realmente olhando isso. Também acho que não chegou o momento, mas ele começou a sinalizar, precisamos cortar gastos, a Tebet, vamos levar para o Lula cortar gastos, que a coisa está ficando séria, né? Os agentes econômicos vêm precificando, a curva de juros brasileira se acompanha com certeza aí, você olha a curva de juros 2030, ela está assim, uma empinada para cima, né? Então, me causou estranheza o Alckmin vir a público e falar tudo isso. E, na minha opinião, sim, o Lula ele está completamente focado no projeto apenas dele, ele vem acelerando e eu acho que ele não está mais em condições de hábeis políticas que ele tinha antes, né? Por mais que eu ache esse cara deplorável, a gente há de convir comigo que no primeiro governo ele soube fazer ali, tanto que criou mensalão, petrolão, que a gente vai descobrir depois, né? Mas comprou o sistema por completo. Que eu acho que ele vai pro all-in. Eu acho que ele já está no all-in. Eu só fico pé da vida porque o Alexandre congelou os meus ativos financeiros no Brasil e eu tô com os ativos em real, vendo meu dinheiro desaparecer. Agora o dólar subiu a 5,43. Só vejo meu dinheiro em dólar, que é o que interessa, né? Porque, aliás, é o que deveria interessar para todo mundo, mas interessa especialmente para mim, porque eu vivo nos Estados Unidos. E eu fico vendo como diz o Pica-Pau, o meu rico dinheirinho desaparecendo. Daqui a pouco, nesse ritmo, eu fico pensando com o Trump eleito nos Estados Unidos, a economia americana pujante, e possível fortalecimento do dólar,
eu fico imaginando o que vai acontecer. Daqui a pouco o dólar, R$10, eu perdi, graças ao bloqueio do Alexandre, metade dos meus ativos em dólar. Então, desde 1º de julho de 94, o real já perdeu 90% do seu poder de compra. Então, quando você recuperar isso, que é questão de tempo, Paulo, quando você recuperar isso, entra com um processo contra esse sujeito, porque você teve um prejuízo real com o teu poder de compra do dólar, assim, bizarro. Fora que você vai mandar isso para os Estados Unidos em dólar, a $1 de 5,42 agora. Então, você tem um prejuízo duplo aí, né? Duplo. Ainda vou pagar imposto quando fizer isso. Bruno Musa, muito obrigado aqui por ter saído do Oeste para participar aqui do programa. É sempre um prazer. Onde é que as pessoas podem acompanhar o teu site, Bruno? Bom, minhas redes tem Bruno_Musa no Instagram, mas mais eu estou bem focado no YouTube mesmo, onde eu faço vídeos com análises diárias, nesses níveis que a gente está falando aqui, nível assim, esse tipo de assunto que a gente está abordando aqui. E dia 29, eu tenho meu site brunomusa.com.br, dia 29 agora de junho, sábado que vem, que eu até te convidei, se você tiver 10 minutos para fazer a palhinha ao vivo lá, pessoal, nós estaremos falando sobre, levarei uma pessoa para falar, da Avenue, para falar sobre investimento internacional, eu vou falar perspectiva econômica, Brasil Paralelo, uma das empresas que está me patrocinando, vai estar lá falando também, ou seja, a gente levar como a gente consegue proteção em meio a esse caos. De novo, estamos todos expostos. Tendo mais ou menos dinheiro, nós estamos expostos a isso. Nós estamos expostos ao aumento de impostos, né, que subtraem de maneira forçada a nossa renda. Basicamente é isso. Então estaremos um sábado presencial, o dia inteiro juntos, vamos fazer um happy hour no final. Está lá disponível no brunomusa.com.br. Então é isso. Quem puder está lá no meu YouTube, como você sempre fala, tornar-se membro ali do canal, porque ajuda nessa pesquisa diária de dados, fazer esse tipo de informação, né, dar a cara para a gente poder, enfim, porque de novo, poderia muito bem, de repente, pegar e falar, putz, vou parar tudo, dane-se, acabou, mas o Constantino me falou quando eu fui visitar ele da última vez aí, é como se um bichinho mordesse e não deixasse a gente calar a boca, né? Então, basicamente é isso, tem um tesão grande por isso, por mostrar a verdade, principalmente as pessoas que sofrem mais as consequências de tudo que a gente está vivendo. E eu acho que não tem jeito, é a educação. É o ponto diário. E, de novo, Paulo, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por quem você se tornou aí gigante nos Estados Unidos, no mundo. É uma super honra eu poder participar com você. Falo de coração. Toda minha. Chegamos a bater 20 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. Obrigado aí pela enorme audiência com a tua presença, Bruno. Um abraço e até a próxima. Grande abraço. Obrigado a todo mundo, gente. Seguimos na luta, hein? Não desista não, porque eu não posso ficar sozinho não, cara. Não, fica tranquilo, conte comigo. Às vezes dá uma solidão. Eu tô vendo esse dólar, cara, tá sozinho, não, eu vejo esse dólar 5,43, não. Valeu, Bruno, um abraço. Valeu, obrigado. Grande abraço, pessoal, muito obrigado. A você que está nos assistindo, dólar 5,43, e tem gente que está falando aí no chat, falando o seguinte, Paulo, o apoio agora para você ficou mais caro, né? Eu sempre falo o seguinte, aqueles que podem me apoiar, que tem duas formas de apoio, né? O apoio custa um pouco mais de $5 por mês, e o outro apoio de R$ 49,99, que são os patronos, eu falo sempre, só me apoie se você estiver numa boa condição para isso. Eu sempre falo, não quero apoio de... Aquele princípio, né? O Jordan Peterson fala isso, é um pouco do princípio da subsidiariedade. Primeiro, carregue o seu próprio peso. Se você consegue se sustentar, você depende de alguém? Se você depende de alguém, foque em carregar o seu próprio peso. Depois carrega o peso da tua família, né? Tua família imediata, sua mulher, seus filhos, se você tiver. Carrega o peso dessas pessoas. Estou conseguindo carregar o meu peso e o da minha família imediata. Tenta ajudar um parente que está ferrado, um vizinho ali, uma pessoa da sua comunidade imediata, doa para a sua igreja, etc. Consiga se carregar as pessoas em volta de você. Depois que você conseguir fazer isso, aí separa um pouquinho para tentar tornar o mundo um lugar melhor, suportando causas e pessoas em quem você acredita, que é a sua forma. A gente precisa de munição. É impossível fazer o que eu estou fazendo sem munição. Então, toda vez que você fizer uma transferência para mim, eu quero que você pense o seguinte, eu estou vendo um cara que está no front e eu estou fazendo com que chegue recursos para que ele continue atirando. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui, com ou sem recursos, porque, como o Bruno disse, a gente não tem alternativa, né, moral
Não dá para fazer acordo, não dá para livrar o próprio pescoço. A gente vai continuar aqui enquanto tiver a Joanita, enquanto tiver Felipe Martins, a gente não tem como parar. Então, eu agradeço imensamente a sua audiência, aqueles que puderem me apoiar, o link está na descrição. Obrigado pela, de novo, enorme audiência, 20 mil pessoas hoje nos assistindo, e até o próximo Paulo Figueiredo Show. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.